Quando a gente pensa em jogos de terror, o primeiro jogo que vem na nossa cabeça, qual que é, Vitor? Jogo de terror. Ah, tabuleiro Ouija. Tabuleiro Ouija é a primeira coisa que vem na nossa cabeça. O jogo do copo. O jogo do copo, que é o quê? Um primo distante ali do tabuleiro Ouija. Pique-esconde, pique-pega. Ah, Vitor, pelo amor de Deus, aí já Tempo da é... infância. Não, aí já é uma coisa mais pessoal. Mas uma Dança coisa... da cadeira, que os outros ficam correndo, né? Vamos focar no tabuleiro Ouija, que é o jogo de terror, exclusivamente foi feito pra isso. Por isso... Não é bem um jogo, né? É um ritual. Ah, é um joguinho. Quando você fala, eu vou jogar tabuleiro Ouija, você não fala, eu vou fazer um ritual. Não, Tá, você mas fala... começou sendo um ritual lá, não é? As irmãs. As irmãs Fox. As irmãs Fox começaram na brincadeira ali até, né? Brincadeira, jogo. Gente, tá tudo ali interligado. E por conta disso, no Reddit do Medo de hoje, nós contaremos histórias apenas de tabuleiro Ouija. Oi, eu sou a Cibele e sejam bem-vindos à Terra do Medo. Hoje é dia de Reddit do Medo, mas antes da gente ir pras histórias, já deixa o seu like e confere se você tá inscrito nesse canal. A primeira história, o título já é bem didático, tá? A primeira história chama-se Nunca Brinque com Tabuleiro Ouija. Nem pediu pra eu falar oi. Meu Deus, é verdade! Fala oi, Vitor! Agora eu não quero. Ai, gente, há tanto tempo sem gravar vídeo que eu esqueci como é que faz. Fala oi, Vitor! Oi, gente. Ai, muito tímido. Ai, oi. Não, se eu não pedisse, eu ia ser massacrada nos comentários. O pessoal não vive sem seu oi, não. Vamos pra primeira história, que chama-se Nunca Brinque com Tabuleiro Ouija. Quando eu tinha por volta dos meus 15 anos, foi lançado o filme Atividade Paranormal. E eu e meu amigo, a gente achou de grande boa ideia brincar com Tabuleiro Ouija. Quando a gente brincou, conversamos com um cara chamado Frank, e ele falava umas coisas assim, bem esquisitas, bem aleatórias, através do Tabuleiro Ouija. Como, por exemplo, a minha mãe tá atrás de você e ela não gosta de você. Ou então, você vai ter uma overdose de comprimidos. Umas coisas assim, bem assustadoras, sabe? Bem sombrias. Mas até ali, gente, por conta da dinâmica do tabuleiro Ouija, que todas as pessoas têm que botar o dedinho ali na prancheta, a gente achou que tava brincando com o outro, sabe? Eu achei que o meu amigo tava brincando comigo, tava forçando ali a prancheta, e o meu amigo tava achando que era eu que tava controlando. Algumas semanas depois, eu tava dormindo na minha cama, e pra vocês entenderem ali como é que ficava o esquema do meu quarto, acima da minha cabeceira tinha uma prateleira que tinha um ursinho que ficava ali, nossa, desde a minha escola primária. Desde muito tempo esse ursinho ficava ali, ninguém mexia nele. E no pé da minha cama tinha uma penteadeira com um espelho. Eu acordei no meio da noite do nada, levando um susto, porque o ursinho que ficava na minha cabeceira tinha caído em cima de mim. E aí eu acordei meio desnorteada, tentando entender o que estava acontecendo. E quando eu acordo, eu olho meio que diretamente pra penteadeira, pro espelho. Quando eu olhei pra penteadeira, pro espelho, tinha uma menina parada lá e ela só escovava o cabelo. Eu comecei a esfregar meu olho, pensando assim, não, tô sonhando ainda, alguma coisa assim. E quanto mais eu esfregava o olho, mais essa menina ficava nítida no espelho. Quanto mais eu olhava pra ela, gente, eu percebia que parecia que eu tava olhando pra mim mesma quando eu era criança, tipo uns 6, 7 anos de idade. Porque essa menina era muito parecida comigo. Ela tinha cabelo cacheado, tinha cabelo castanho, da mesma cor do meu. Ela era muito parecida comigo. Só que ela usava um estilo de camisola muito antigo. Só que olhando melhor, eu percebi que não era eu, assim, não era eu mais jovem, mas era muito parecida. Então eu fiz o que qualquer pessoa deveria fazer nessa situação. Eu me cobri até a cabeça e fiquei lá, quietinha, esperando essa menina desaparecer no espelho. Eu olhava de vez em quando, até que certa hora ela desapareceu. E não adianta, gente, toda essa experiência me assustou demais. Eu e esse meu amigo, a gente parou de jogar com tabuleiro Ouija, paramos de mexer com isso e a gente foi fazer coisas que adolescentes normais fazem. E eu nunca contei essa história muito, assim. Na verdade, eu contei pra alguns amigos, pouquíssimos amigos, e eles sempre falavam que eu tava vendo coisa, que eu tava sonhando, ninguém acreditava muito em mim. Avançando 11 anos, eu fui buscar a minha irmã na escola e eu tava levando ela pra casa, até que de repente, ela começou a puxar um papo de quando eu e esse meu amigo, a gente brincava de tabuleiro Ouija lá em casa. Aí ela virou e falou, a Ana, que é a nossa outra irmã, a Ana e eu, a gente sempre achou que você trouxe alguma coisa pra dentro de casa, jogando com o tabuleiro Ouija. Eu fiquei curiosa e perguntei,
nossa, mas por que vocês acham isso, né? Vocês já viram alguma coisa? E ela falou que sim, que tanto ela quanto a nossa outra irmã, elas acordavam geralmente vendo uma menina escovando o cabelo na frente delas. Nessa hora eu fiquei muito baqueada, sem entender. A minha irmã viu que eu fiz uma cara tipo... quê? E ela falou, essa menina, ela nunca fez nada com a gente só ficava olhando pra ela, uma hora ela desaparecia e ela ficava lá, escovando o cabelo. E eu acabei admitindo que eu também vi essa menina, algumas vezes naquela época, mas que eu sempre achava que tava sonhando, porque pras pessoas que eu contava, as pessoas não acreditavam e falavam, você tava sonhando. Bem, de qualquer forma, a gente nunca mais viu essa menina, a gente via muito tempo atrás, bem próximo de quando a gente tava brincando com o tabuleiro Ouija, mas eu considero muita sorte, gente, porque por mais que eu tenha mexido com essas coisas, eu não queria trazer nada de ruim pra dentro da minha casa. De qualquer forma, essa história me arrepia até hoje quando eu conto ela. Fim da primeira história. Leve, né, gente? Acho que as consequências poderiam ser piores, brincando com o tabuleiro Ouija. Só viram ali uma menina, só apareceu, coisa e tal. Esse tal de Frank que eles brincavam ali não apareceu, então considerei uma história leve, gente. Dos males o menor, né? Apareceu uma menininha escovando na frente. Mas essa menina demorou tanto tempo depois pra aparecer de novo? Só 11 anos depois? Não, 11 anos. Confessaram que viram? Isso. Ah, tá. Foi o quê? Depois, algumas semanas depois que o narrador da história brincou de tabuleiro Ouija, essa menina apareceu. E 11 anos depois, as irmãs dele comentaram que naquela época... Nossa, viam também. Tanto pra comentar assim. Amor, sei lá, a gente tá conversando aqui sobre uma coisa que passou e, lembrei disso. Não, amor, só que se na época a pessoa viu a menina lá pintando cabelo, se fosse eu ia contar pra todo mundo. Não, se fosse eu ia ficar berrando pela casa, meu Deus, eu vou contar da minha gritando, nossa, demorar esse tempo todo, guardar, né, pra ela. Ela contou pra algumas pessoas, mas gente de fora de casa, amigos, nada... eu contaria ali pra minha irmã. Não, eu contaria pra todo mundo de dentro da casa. Gente, viu uma menina escovando cabelo, pelo amor de Deus. Alguém me ajuda. Eu nem ficaria mais nessa casa, né? Eu ia ficar morrendo de medo. Não ia querer dormir sozinho, nossa. Não ia mais querer ficar nessa casa. O Vitor fala como se fosse simples. Se eu poderia... Você com, sei lá, 13 anos de idade. Pelo menos ia querer dormir sozinho. Ia ficar com medo. Justo, eu também ia ficar com medo de dormir sozinho. A segunda história chama-se Por que eu não mexo com o tabuleiro Ouija? Eu amo que o nome das histórias é sempre tipo assim, fique longe desta merda. Não mexa com o tabuleiro Ouija. Eu mexo na espada de São Jorge. Então, o próprio título já é um aviso. Fique longe, não se envolva. Mas vamos ver o que essa história vai mostrar pra gente. Parece que muitas pessoas têm vários relatos sobre tabuleiros Ouija e eu tô aqui pra contar o meu relato pra vocês. No Halloween de 2019, eu e o meu amigo Alex, a gente tava numa festa. Uma festa dele com os amigos que eles fizeram ali pra comemorar o Halloween, uma coisa mais assustadora. E nessa festa a gente tava ali se divertindo, tomando umas e outras, contando umas historinhas de terror. Mas pro final da festa, já tava ficando todo mundo cansado, porque a gente tava dançando, tava contando história, a gente tava fazendo várias coisas. E pra finalizar a noite, já que tava todo mundo cansado, a maioria queria jogar um jogo de tabuleiro ou um jogo de cartas pra fechar a noite com chave de ouro. Uma amiga do Alex, ela sugeriu que a gente jogasse tabuleiro Ouija e, usando as palavras dela, jogar tabuleiro Ouija como nos filmes. Eu vim de família cristã e eu sempre fui muito avisada de que, principalmente na época ali próxima ao Halloween, era pra ficar longe dos tabuleiros Ouija, que não era pra brincar disso de forma alguma e blá blá blá, porque trazia coisa ruim. Mas assim, sinceramente, eu nunca acreditei nisso, assim, de verdade, sabe? Claro que tabuleiro Ouija não é uma parada que todo mundo tem em casa, assim, vamos jogar no tabuleiro Ouija, vamos, que eu tenho aqui, no meu armário. Ninguém tinha um tabuleiro Ouija, então a gente resolveu improvisar o nosso, né? Adolescentes idiotas que éramos, a gente pegou ali, procurou uma folha, desenhamos o tabuleiro Ouija, cortamos com estilete, e como a prancheta, né, aquele ponteirinho do tabuleiro Ouija, a gente usou uma paleta de guitarra. Tudo pronto, começamos a fazer perguntas. No início, a gente começou a fazer algumas perguntas bem na zoeira mesmo, tipo, quem de nós é o mais burro? Quem aqui dessa roda vai ser mais rico depois que terminar o ensino médio? Coisas assim, bem aleatórias. Só
que o tabuleiro sempre apontava pro não. Como se o ser que estivesse comandando ali estivesse com muita raiva. Depois de algum tempo, a gente tentando respostas dessas perguntas mais idiotas, mais levinhas, essa amiga do Alex decidiu que já era hora da gente aumentar o nível das perguntas. Ela perguntou se tinha alguém ali naquela sala que gostaria de falar com a gente. Olha, e o clima parece que mudou instantaneamente. Foi muito louco. Começou a pesar mesmo o clima e parecia que tinha ficado até mais frio o ambiente. Por algum motivo, todo mundo começou a ficar muito desconfortável. Lentamente, o ponteiro apontou para sim. Quase todo mundo tava bem desconfortável, bem assustado, tava assim, tem um negocinho aqui querendo assustar a gente. Mas o menino ali da roda, eu vou chamar ele, sei lá, de Mike. Ele tava convencido de que era alguém ali que tava movendo o ponteiro e que tava tentando assustar todo mundo. Ele então resolveu fazer uma pergunta muito específica pro tabuleiro Ouija. Ele pediu pro tabuleiro soletrar ali, né, nas letrinhas, o nome de um parente dele que ninguém ali na roda conhecia. Nessa hora, o ponteiro começou a soletrar Eleonor. E todo mundo ficou com uma pulga atrás da orelha, porque ninguém de fato conhecia essa Eleonor. Na verdade, a gente pensou que ia falar, sei lá, a avó dele, que a gente conhecia, o nome era Irene, mas o Mike ficou assustado, porque ele falou que Eleonor era uma tia-avó dele que tinha morrido antes mesmo da mãe dele nascer. A partir daí, todo mundo começou a ter certeza do que estava acontecendo e a gente resolveu perguntar o que aquela pessoa, aquele espírito, tava querendo ali. O ponteiro começou a soletrar, gente, um monte de palavrão, palavras muito agressivas, vulgares, com muita rapidez, umas palavras também que a gente não tava entendendo, parecia uma língua esquisita. Na mesma hora, a gente se despediu da sessão e fechamos tudo, guardamos tudo, porque a gente tava ficando com bastante medo. A gente acendeu as luzes, jogamos aquele tabuleiro improvisado fora e depois disso, ninguém nunca mais tocou nesse assunto, porque ficou todo mundo muito assustado. O fim da segunda história. Ah, gente, não precisa, né? Você tá curtindo uma festinha de Halloween? Eu sempre quis fazer festa de Halloween, gente. Nunca fiz. Um dia a gente faz. Eu já fui em festa de Halloween de escola. Nossa, eu acho que nem isso. Acho que nem Nunca isso. Foi? Não, porque na escola que eu estudei, lá no Rio, a gente tinha a festa do folclore, que acontecia Era ali. na época. Acontecia, mas o que eu me lembro acontecia mais ou menos na época do Halloween. Ah, tá. E que faz mais sentido, né? Não é mesmo, gente? Pra nós brasileiros. Ah, não, na minha tinha do Halloween. Aí decorava toda a escola assim. Eu lembro só de uma vez também de ter. Eu lembro que tinha isso. Isso tem cara de organização de professora de inglês. Que pega Halloween pra cultura dos States. Eu lembro que eu fui. Lembro mais ou menos também. Só lembro que tinha umas coisas lá, preto e roxas. Lembro disso. Ah, não. Eu tenho muita vontade de fazer uma festa de Halloween um dia, sei lá, quando a gente chegar em 500 mil inscritos. Aquelas, né? A gente faz uma festa de 500 mil inscritos de Halloween. Pensou? Seria tudo. Mas ninguém vai... É proibido a entrada de tabuleiro Ouija, tá? E eu tô falando aqui ponteiro, gente. Ponteiro é isso aqui. Aquelas que mostra. Ponteiro é isso aqui, né? Que todo mundo coloca a mãozinha e aí vai mexendo. Aqui tem o tabuleiro Ouija inteiro. Ai, meninas, não sei se está focando, não sei. Tá, não. Não tá, não? Não. E eu acho assim, gente, já tava todo mundo se divertindo contando história assustadora, sabe? Não precisa de mais nada, é só você, numa festa, pra deixar ela assustadora, você conta a história. Uma história que eu gosto muito, chama Humanos Também Sabem Lamber. Ai, não, gente, pelo amor de Deus. Vocês conhecem essa história? Comenta aqui embaixo se vocês conhecem essa história. Todo mundo deve conhecer. Se vocês não conhecerem, eu conto na próxima live. Todo mundo vai comentar que conhece. Não, eu acho que nem todo mundo conhece essa história. Humanos Também Sabem Lamber. Então eu acho que não precisa, sabe? Ter aquele momento de todo mundo se reunir, gente. Não precisa. Tabuleiro Ouija já tem os avisos de que não dá certo. Não precisa disso pra se divertir. Só umas musiquinhas mais sombrias, uma máquina de fumaça, histórias assustadoras. Já faz uma boa festa de Halloween, você não acha, Vitor? Ah, eu vou na festa pra dançar mesmo, né? Ah, mas você não conta, gente. O Vitor, nossa senhora, ele é o dançante da festa. Não jogar tabuleiro, não. Não, mas história assustadora ainda vai também. Tipo, Red do Medo ao vivo. Clima, Sabe? Contar umas historinhas assim. Ai, eu já passei por isso. Eu já vi fantasma, não sei o que, não sei o que. Não mas não vejo muita vantagem também, não. Eu vou na festa pra me divertir, não é pra assustar, não. Eu amo que ele tem um canal de terror
E terror pra ele não é divertido. Me assustar, não. Não, filmezinho de terror, assim, pra dar uma risadinha, se assustar um pouquinho é divertido. Mas na festa, não. Festa de Halloween, ué. A festa é pra ser assustadora. Não, a festa de Halloween é pra você exibir a sua fantasia, minha filha. É pra você tirar fotinha com a fantasia, pra dar pinta, pra isso. Umas bebidinhas, assim... Aquelas bebidinhas cor de sangue, essas coisas que com tem gelo seco pra sair fumacinha, igual aquele drink que a gente tomou. A gente foi, gente, num restaurante bruxo. Aí saía assim umas fumacinha da bebida, como se fosse poção. Então, umas coisas assim. Isso. Halloween é pra isso, a festa, né? Vamos marcar. Quer contar a história de terror, faz uma fogueira, né? Fazer alguma coisa assim num campo. Agora eu quero festa de Halloween, gente. Agora nada me tira dessa cabeça, eu quero fazer. Vamos pra última história, mas antes, confere se você já deixou o like, que se você tá aqui até agora é porque você tá gostando desse vídeo, não é mesmo? Tô mentindo? Não tô. E confere se você tá inscrito nesse canal. Se você ainda não está convencido a se inscrever nesse canal, gente, tem vários outros vídeos aqui, vai que você gosta do jeito que a gente conta história. E toda terça tem live aqui. Tá bom? Então tá bom. Vamos pra última história, que eu tenho um avisinho nessa última história. Geralmente as histórias do Reddit a gente pega de lugares de subreddits, que as pessoas estão contando experiências próprias. Essa última história eu peguei de um subreddit que diz lá na descrição, olha, só conta histórias verdadeiras, tá? Só que não tem não, o que mais tem é creepypasta. Inclusive essa história aqui tá com carinha de creepypasta porque é muito bem escrita e a história é muito fechadinha, muito terroseira. Então, ouçam essa próxima história com um ar de creepypasta, certo? Então, certo. A última história chama-se Eu e os meus amigos estávamos jogando o tabuleiro Ouija pela primeira vez e ele sempre pedia para que ficássemos sozinhos. A pequena parte onde eu e os meus amigos moramos da nossa cidade é conhecida por ser mal assombrada. E mesmo que você não acredite nessa coisa de sobrenatural, gente, é um pouco estranho. Eu não vou falar exatamente a localização da minha cidade, mas vamos dizer que avistamentos assustadores e mortes sem nenhuma explicação são nosso pão com manteiga. Para a maioria das pessoas isso significa vou me mudar deste lugar o mais rápido possível. Agora, para pessoas como eu e os meus amigos, acaba se tornando um lugar bem divertido porque a gente acaba gostando dessas coisas mais sombrias, mais sobrenaturais. Nossas festas de Halloween são incríveis. Sempre tem bebedeira, contação de histórias assustadoras e algum jogo assustador envolvido ali na diversão. E se alguma sexta-feira à noite, tô sem nada pra fazer aqui em casa, o que eu faço? Você pode dar um tour pelos lugares assustadores da cidade. Cemitérios, prédios abandonados, florestas macabras, assustadoras, a gente tem pra tudo quanto é gosto, você escolhe. Então, com esse plano de fundo todo estabelecido, vocês entendendo como é o cenário da minha cidade, eu vou contar a minha história pra vocês. Eu e os meus 3 amigos mais próximos resolvemos tentar usar o tabuleiro Ouija. Seríamos pessoas normais que iria pegar o tabuleiro Ouija, ir pro sótão, pro porão de algum de nós e jogar lá mesmo? Claro que não, gente. Muito básico. Em vez disso, a gente resolveu ir caminhando tranquilamente, conversando, até o que eu não estou brincando, não estou exagerando, é uma casa na árvore, abandonada, no meio de uma floresta, gente. A floresta lá, fechada, tem uma árvore com uma casa na árvore lá em cima e está abandonada. Resolvemos ir pra lá. Subimos até a casa da árvore, tiramos o tabuleiro Ouija, acendemos algumas velas. E, gente, eu tenho uma vasta experiência com coisas assustadoras, que nem como eu falei pra vocês, eu gosto desse tipo de coisa. Mas, apesar disso, eu nunca tinha experimentado um tabuleiro Ouija. Nunca tinha brincado. Então eu tava super animada pra saber o que ia acontecer. E a gente decidiu entrar nisso sem seguir nenhuma regra. A gente não ia, vamos fazer uma sessão espírita, vamos, ninguém pode jogar sozinho. Tem que respeitar o espírito. Não, gente, a gente tava lá pronto pra viver aquela experiência da forma que a gente quisesse. Eu botei na minha cabeça que se alguma coisa interessante fosse acontecer, a gente tinha que ir o mais despreocupados possível. A gente sentou em círculo em volta do tabuleiro Ouija, colocamos ali a mãozinha na prancheta e começamos a fazer perguntas. Tem algum espírito aqui conosco? Tem alguém querendo falar com a gente? E não houve nenhuma resposta. O negócio ficou parado ali, todo mundo com a mãozinha assim, ficou parado. A gente até deu uma mexidinha pros lados
mas percebemos que era a gente mesmo que tava mexendo. Fizemos outras perguntas, tipo, qual o seu nome? Como você morreu? Mas continuou não tendo resposta nenhuma. Depois de meia hora, a gente sentada ali, olhando pro tabuleiro, nada acontecendo em feijoada, a gente chegou à conclusão de que a gente não tava com uma sorte assustadora naquele dia. Então, resolvemos ali, pra gente não perder a viagem, a gente ia sentar, contar histórias assustadoras, nossas experiências mesmo, ali na casa da árvore, aproveitando aquele clima sombrio. Deixamos ali o tabuleiro de lado, porque mais tarde a gente ia tentar de novo, vai que mais tarde a gente tivesse sorte. Até que chegou um momento que a gente deu uma pausa nas nossas contações de história. O pessoal foi pegar mais bebida ali, que a gente levou dentro das nossas mochilinhas. Aí a gente foi pegar uma bebida, coisa e tal. Enquanto eles estavam se servindo, eu resolvi ir até o tabuleiro Ouija, botei a minha pequena mãozinha em cima da prancheta e falei assim: será que você poderia nos agraciar com sua presença hoje aqui, nessa casa da árvore? Gente, surpreendentemente, a prancheta começou a se mover. E eu não sei explicar, gente. Dá muito pra perceber quando está se movendo sozinho mesmo, ou quando, por exemplo, alguém tá mexendo, ou quando você mesmo dá um movimento assim, sem querer. É completamente diferente. Um arrepio subiu pelas minhas costas. Gente, foi realmente muito assustador e muito legal ao mesmo tempo. A prancheta se moveu para as seguintes letras: S-I-M. Gente, isso era incrível. Eu virei pros meus amigos e falei assim: galera, vem que o tabuleiro voltou a funcionar. Tá funcionando, vamos aproveitar essa noite. Todo mundo sentou ali em rodinha em volta do tabuleiro e a gente voltou a colocar nossas mãozinhas em cima da prancheta. Segui com outra pergunta: de onde você é? Ficamos ali, sentados, entusiasmadíssimos, olhando para a prancheta, esperando alguma resposta, e nada. A prancheta continuou ali do jeito que estava, paradíssima. A gente ficou decepcionado, foi um baque assim, tipo, ah, nossa. Mas aí eu virei pro Kevin, meu amigo, e falei assim: quer tentar sozinho? Porque quando eu tentei sozinha, foi. Ele ficou meio confuso, mas resolveu tentar. O Kevin botou a mão na prancheta, a gente se afastou um pouquinho pra dar espaço pra ele ali. E ele, com a mão sozinha na prancheta, perguntou de novo: de onde você é? A expressão dele mudou completamente quando ele percebeu que a prancheta tava se mexendo. Ele virou pra gente tentando se explicar: gente, eu não tô fazendo isso, sério, eu não estou fazendo isso. E eu falei pra ele: eu sei que você não tá fazendo isso, porque já tinha acontecido comigo. Eu peguei o meu bloco de notas ali e fui pegando, porque a prancheta foi se movendo pra várias letras, e aí eu queria anotar pra não perder nada que aquele espírito estivesse dizendo. E aí eu anotei: não é importante. Adorei, gente. Um espírito ousado que não tava ali para responder o que a gente queria. Então eu pedi pro Kevin sair dali, se afastar um pouquinho, pra eu tentar sozinha de novo, que eu queria fazer uma pergunta pra ele. Aí eu sentei, botei minha mãozinha lá sozinha e perguntei assim: por que você só responde quando só tem uma mão na prancheta? Mais uma vez a prancheta começou a se mover, e como eu tava com a mão ocupada, eu comecei a soletrar em voz alta e pedi pra Eleonora, a nossa amiga, pra poder ir anotando, pra eu não me perder ali na resposta. E a resposta foi: um por vez. Justo. Eu agradeci ali ao espírito, segurando ali ainda com a mão na prancheta. Eu falei assim: muito obrigado pelas respostas, né? Por você estar aqui falando com a gente. Na mesma hora, me pegou muito de surpresa. A prancheta voltou a se mover e as letras formavam a seguinte frase: diga a todos para saírem. Todo mundo me olhou com uma cara tipo assim: ah, sério? Sério é o mesmo? Não é você que tá mexendo isso aí, não? A Eleonora perguntou: não é você que tá mexendo isso, não? Falando pra assustar a gente, pra gente sair, pra você ficar aqui sozinho com o tabuleiro Ouija? E eu falei, eu expliquei: olha, não, de verdade mesmo, foi o espírito que escreveu, eu não intervi. Até esse ponto, gente, esse foi o acontecimento mais sobrenatural que eu já vivi em toda a minha vida. Então eu tava super animada pra continuar. A Eleonora e o Martin, eles estavam meio confusos e eles não sabiam muito bem se queriam continuar com aquilo, mas o Kevin tava muito animado e ele tava decidido a continuar. Então o Kevin convenceu todo mundo a descer, menos eu ficaria ele sozinha, e eu fiquei animada. Finalmente uma noite assustadora. Eu me preparei ali, abaixei, botei minha mãozinha na prancheta e me preparei para minha próxima pergunta. Espírito, como eu vou morrer? Eu respirei fundo, esperei ali por qualquer movimento, e a resposta foi: depende. A resposta seria interessante se não fosse desanimadora, né, gente? Eu então falei com o espírito: bora, vamos ser mais preciso aí? Colabora aí comigo, bora continuar essa coisa bonita que a gente tá fazendo aqui? A prancheta começou a se mover, e aí, como eu tava sozinha, eu me esforcei pra
né? Consegui entender ali que ele tava indo rápido demais, mas eu consegui entender o que ele disse. Ele perguntou, qual o seu nome? Achei esquisito ele se esquivar assim da minha pergunta. E eu pensei assim, ele é um espírito, provavelmente ele é onisciente, provavelmente ele sabe o meu nome. E eu resolvi mentir. Eu respondi, o meu nome é Bela. A prancheta se moveu e formou a frase, não minta. Então ele realmente sabe meu nome. Eu falei o meu nome verdadeiro pra ele e seguimos ali com o joguinho. E a prancheta começou a se mover e perguntou, qual a sua comida favorita? Como ele já tinha me pego na mentira antes, eu resolvi não mentir agora. Aí, assim, gente, eu amo tacos, então eu respondi pra ele que eu gosto muito de tacos, é a minha comida favorita. E ele respondeu, tá? A prancheta se moveu para as letras que formavam a palavra correto. Antes que eu pudesse pensar o que tinha acontecido, assim, eu tava pensando, peraí, a gente tá jogando tabuleiro Ouija, quem faz as perguntas aqui, gente? Quem tinha que estar fazendo pergunta era eu. A prancheta já tava se movendo pra próxima pergunta. O espírito perguntou, qual é o seu maior medo? Eu não vou mentir, gente, que essa pergunta foi um pouco difícil, até porque eu não tenho medo de nada, assim. Pelo menos na mesma hora eu não consegui pensar em nada específico. Então eu levei um tempo ali em silêncio pensando, até que eu cheguei à conclusão que o meu maior medo era que alguma coisa ruim acontecesse com meu irmão mais novo. Tudo ficou quieto durante um tempo, o tabuleiro não se mexeu, aqueles segundos pareciam horas, até que a prancheta se moveu. Formou a palavra obrigado e chame Eleonora. Eu obedeci, agradeci ali ao espírito, né, pela sessão, desci da casa da árvore e falei que a Eleonora era próxima. A Eleonora subiu, Martin e Kevin e eu ficamos ali tomando uma bebida e tal, coisa de 15 minutos, gente, que foi o tempo que a Eleonora ficou lá em cima. A gente ficou discutindo sobre o que tinha acontecido, eu fui contando pra eles, falei sobre as perguntas que o espírito me fez. Eles acharam esquisito, começaram a perguntar assim, mas que tipo de perguntas? Por que era o espírito que tava perguntando e não você? E aí eu falei que ele me perguntou coisas genéricas, tipo meu nome, minha comida favorita, a questão do medo. Eles acharam super esquisito, até que em certo momento a gente olhou pro lado e a Eleonora tava descendo. Ela tava com uma cara de que parecia que tava traumatizada, assim. E aí ela falou com a gente que foi basicamente a mesma coisa. O espírito perguntou o nome dela, perguntou qual a comida favorita dela, o hobby dela e qual era o maior medo dela. O Kevin virou pra mim e falou assim, gente, mas isso é um pouco esquisito, né? Tipo, sei lá, um espírito que faz perguntas. Mas eu tava gostando, gente. Imagina, um espírito te fazendo perguntas. É um negócio completamente diferente. É a experiência sobrenatural mais legal, assim, que eu poderia ter na minha vida, sabe? E aí, depois de um tempo, a gente conversando ali, a Eleonora virou pro Martin e falou que ele era o próximo. A sessão do Martin, gente, foi a que mais demorou. A gente ficou um bom tempo lá fora, bebendo, conversando. A gente até lanchou, porque deu até fome na gente. E a Eleonora tava falando, gente, isso foi meio traumatizante, meio esquisito. O Kevin concordou, eles estavam meio, sabe, achando tudo meio esquisito. E eu tava tentando explicar pra eles que, gente, a gente sempre buscou por situações assustadoras. Momentos assustadores assim, coisas sobrenaturais. Finalmente a gente tava vivendo essa experiência e que mesmo o espírito fazendo perguntas pra gente, eu tinha certeza que tinha como a gente tirar alguma vantagem disso. Aí a Eleonora falou, nossa, mas mesmo assim, ele perguntando qual é o nosso maior medo. Pra que ele perguntou isso? E eu pensei assim, gente, sinceramente, tirando essa pergunta do medo, né, que é realmente esquisita, eu não tava nem um pouco preocupada de um espírito saber qual era a minha comida favorita, não. Nossa conversa foi interrompida ali com alguém descendo as escadas, e era o Martin. A sessão dele durou coisa de meia hora, já tinha superado a nossa, foi bastante tempo. E aí a gente começou a bombardear ele de perguntas. Como é que foi a sessão dele, que a gente queria saber. E ele parecia muito mais chocado que a Eleonora. Ele falou que basicamente o espírito fez as mesmas perguntas que fez pra gente, só que quando ele foi perguntado qual era o maior medo dele, parecia que o espírito ficou meio puto com a resposta. Não gostou muito da resposta. Então a partir daí, o espírito começou a fazer muitas outras perguntas pro Martin. Tipo, qual foi o momento mais feliz da vida dele, qual era o maior sonho dele, qual pessoa ele tinha mais ciúme no mundo, até que finalmente o espírito disse obrigado e encerrou a sessão. O Martin virou pro Kevin e disse que ele era o próximo. O Kevin tava com uma cara de meio cético, assim, ele olhou pra gente como se ele tivesse esperando absolutamente nada da sessão dele. Pela primeira vez aquela noite eu senti um nó no meu estômago. A sessão do Kevin foi a mais curta. Ele ficou lá
5 minutos, ou nem isso. E quando ele desceu, ele parecia muito puto. Ele já chegou falando, foda-se. E a gente queria saber por que ele tava tão nervoso assim. A gente começou a perguntar como é que foi a sessão dele. E ele disse que não importava, que a gente tinha que ir embora dali o mais rápido possível, que isso era muito perigoso, que a gente nem tinha que ter mexido com isso. Eu nunca tinha visto ele assim, gente, de verdade. Ele parecia realmente muito abalado. A gente continuou perguntando como é que foi. E ele tava ignorando nossas perguntas e ele só tava arrumando a mala dele, assim, as coisas que ele levou, né, na mochila. E falou, olha, vocês podem ficar aí brincando com fogo, mexendo com essas coisas, eu tô indo embora, aconselho vocês a virem comigo. Eu fiquei lá meio paralisada, assim, sem saber o que fazer. E observei que o Kevin tava arrumando a bolsa dele. E a Eleonora e o Martin também começaram a arrumar as coisas pra ir embora. E o Martin até falou assim, realmente eu senti umas coisas estranhas quando tava lá. Eu acho que é melhor a gente ir embora mesmo. E eu tava tentando fazer todo mundo ficar. Eu falando assim, gente, só porque aconteceu isso, não tem problema. A gente para de brincar com o tabuleiro Ouija. A gente fica aqui, aproveita o resto da noite, come umas coisinhas. A gente fica batendo um papo pra... sabe, não ser uma noite perdida. No final das contas, todo mundo concordou que tinha que ir embora. Eu fiquei lá parada, eu não arrumei minhas coisas. Eu não ia embora, gente. Eu queria ficar ali mais um tempo. E eu vi todo mundo indo. O Kevin me perguntou, você não vai vir mesmo? E eu não respondi nada. Eu fiquei lá parada. E ele fez assim, então o problema é seu, vida que segue. E foram os 3 embora. Eu não tinha ideia do que tinha acontecido lá em cima pro Kevin ficar tão abalado, assim, tão agitado. E você pode estar se perguntando agora, nossa, mas você não ficou com medo, querida? E sim, gente, eu fiquei com medo. Mas, poxa, a gente esperou tanto tempo na nossa vida pra, sabe, viver uma experiência dessa sobrenatural, uma coisa muito louca. E quando tá ali diante da gente, a gente simplesmente sai correndo? Não, né? Eu queria aproveitar. E alguma coisa dentro de mim tava falando que eu era próxima, que eu tinha que subir na casa da árvore naquele momento. E eu subi. Eu fiquei um tempo parada, as velas ainda estavam acesas e tal, mas eu demorei um tempo pra colocar minha mão na prancheta. Quando eu finalmente coloquei a mão, eu perguntei, por que você tá fazendo pra gente todas essas perguntas? A prancheta ficou parada durante alguns minutos. Foi demorado, até que em certo momento a prancheta finalmente se mexeu e formou a frase, pra confirmar as minhas suspeitas. Eu perguntei, confirmar suas suspeitas de quê? E o movimento da prancheta respondeu, que um de vocês não é quem realmente diz que é. Quando eu tava perguntando do que você tá falando, a minha frase foi cortada por um grito no meio da floresta, e era um grito desesperado, que eu nunca tinha ouvido nada dessa forma. Eu tirei a mão da prancheta com susto, mas a prancheta começou a se mover sozinha. E formou as frases. Ele não é o Kevin. Ele tá vindo até você. Corra. E foi o que eu fiz. A pequena parte da cidade onde eu moro é mal assombrada. E agora eu acho que eu sei o porquê. É hora de eu ir embora. O fim da última história. Fique, né, gente? Creepypasta, né, gente? Vamos combinar. Mas eu gostei bastante dessa história, por isso que eu decidi aqui trazer. Eu achei bacana. O Vitor tá fazendo uma carinha de bunda. Você não gostou, não? Não, o final foi mais legal. Só que, nossa, enrolação também, né, gente? Enrolação. No final. Nossa, esse Reddit ficou grande, pelo menos a Bruta ficou maior, porque realmente essa última história é maior, assim, mas eu gostei tanto dela que eu pensei assim, não, eu vou botar. Agora, uma coisa que eu fiquei me perguntando enquanto você tava contando a história, é porque, assim, as histórias de tabuleiro Ouija, sem ter alguém perguntando pra uma alma, né, pra um espírito, coisas que vai acontecer com ele. Ué, o que ele acha? Quem que é o espírito? Por que fica perguntando coisa, como se o espírito soubesse do futuro, assim, como é que prevê o futuro? A gente não teve uma discussão dessa esses dias sobre isso? Eu lembro que você fez exatamente essa pergunta. Nossa, mas aí o espírito vai saber, adivinha também as visões da Raven, além de estar no mundo paranormal. Então, às vezes, o mundo paranormal não tem essa coisa do tempo estabelecida que a gente tem. Às vezes, o tempo lá é completamente diferente. Mas como é que você vai saber das coisas? Como que eu vou morrer? O espírito vai falar, não sei, ué. Eu não sei, o problema é seu, você que arque com as suas... Pois é, eu achei essa última história, apesar dela ser uma fanfic, uma creepypasta, eu achei ela mais realista, porque quem tá fazendo pergunta é o espírito. Porque ali, na posição de
Onde estou? Será que estou em Lagoinha? É do espírito. Mas o espírito era a blogueirinha. De frente com o espírito, sim. Aí ela queria também uma sessão exclusiva, né? Aham, uma vibe mais evangélica. Não gostava de multidão. Uma vibe mais evangélica, esse espírito. Esse foi o Hatch do Medo de hoje. Não esquece de deixar o like se você não deixou até agora, tá? Comenta aqui o que você achou das histórias e suas experiências com Tabuleiro Ouija. A gente vai deixar aqui 2 vídeos pra vocês continuarem maratonando este canal. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijo e até a próxima. Tchau! Tchau!